Fala pessoal, o GM Pedro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje com um episódio novo da série Na Busca do Top 3 no Mundo de Partidas Rápidas no Chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá para esse nosso vídeo de hoje, lançar aqui um desafio buscando um adversário já para uma partida de 10 minutos. Estamos aí com o rating de 2.764. Vamos lá, vamos ver quem será o nosso oponente nesse capítulo de hoje aí da série. Bom, vamos enfrentar um americano aí que tem os seus 2.452 de rating. Ele tá jogando aí com E5 contra E4. Eu vou jogar uma Ruy Lopes com ele. Vamos jogar clássico hoje. Vejamos se ele vai fazer cavalo F6 e agora uma Ruy Lopes com D3. É uma variante que eu gosto bastante de jogar. Fazer o bispo B3 agora e cavalo C3 com ideia de cavalo D5. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, seja da série de 10 minutos ou outras partidas, você já deve ter visto eu jogar essa variante. Né, que é uma variante que, dependendo de como o jogador de pretas joga, dependendo de onde ele entrar aí nos próximos lances, ele pode cair numa posição difícil. Né? Estamos aí com a ameaça de bispo G5, né? Essa aqui é a ideia inicial desse avanço do cavalo para D5, estragando ali a estrutura de peões. Eu quero jogar bispo G5 e bispo por F6, então ele jogou H6 para evitar isso. Eu faço C3 para manter a tensão no centro, controlar bem a casa D4. E agora ele veio com bispo E6, que acaba escapando da minha principal ideia, né? Que era a ideia contra roque. Tem uma variante que é bem interessante ali, o roque. Tem umas ideias de G4. Bom, eu já usei algumas vezes por aqui. Ele jogou aí mais sólido, com bispo E6 e bispo toma. Acaba entregando um par de bispos, mas a posição das pretas é bem sólida. Né? Eu vou jogar cavalo toma, sacrificando aí esse peão de D5, mas é um tanto perigoso ele fazer isso. Fazer dama F3, defendendo o peão de D5, tendo ideias de bispo H6. E eu acredito que o lance era tomar essa peça, tomar em D4. Pois cavalo G6 direto, eu posso ter ideias como trazer esse cavalo para F5. E o cavalo em F5 ele pode criar umas ameaças bem desagradáveis aí na posição dele. Fica numa posição, estou criando ameaças em G7, em H6. Não sei, eu acredito que era melhor já liquidar ali esse cavalo jogando um bispo por D4. Pelo menos joguei algumas vezes essa posição e jogaram desse jeito, né? Ele veio com o cavalo D7. De repente quer trazer essa dama para F6, ter ideias de cavalo H4. Bom, interessante aí o jeito que ele jogou. Vamos tentar entender agora a posição para ver como podemos seguir. Acredito que voltar o bispo para C2 é algo que faz sentido, pois o meu bispo está fora de jogo, ele parou de pressionar D5. E agora voltando o bispo para C2, ele protege já o meu cavalo de F5. Isso parece fazer bastante sentido na posição. E depois eu posso preparar um dama G3 com ideias de H4, H5. Se eu conseguir fazer isso, dama G3, H4, H5, a minha posição ela pode ficar muito boa, com os dois bispos apontando ali para a ala do rei. Bom, ele jogou dama F6. E agora eu estava pensando na ideia do dama G4, falei dama G já. Porque dama G4 eu ameaço o cavalo por H6, mas ele tem cavalo E5. Outra possibilidade é seguir aquele meu plano, dama G3 para H4, seguido de H5. Bom, acredito que é isso, né? Vamos lá, vou jogar dama G3, a ideia de H4, H5, tá aí no ar. Ele pode pensar num dama E5 para trocar as damas. E aí eu vou ter que achar uma casa para essa minha dama, viu? Se vai ser dama G4, mas dama G4 leva cavalo F6. Dama D3. Dama D3, pode ser. Se jogar dama E5, dama D3.
Esse aqui parece um lance razoável, pois se cavalo F4, eu posso jogar cavalo E7 e dar mate lá em H7. E aí, queremos agora jogar G3, H4 e H5. Tudo gira em torno de conseguir fazer esse lance, conseguir usar essa ideia. Ainda que sempre que eu faça G3, eu crio ali umas fraquezas na minha posição. Um outro lance que eu podia ter pensado ao invés de dama D3 era trazer a dama para H3. Essa era uma possibilidade interessante também. Bom, eu vou jogar aqui um lance que não tem nada a ver com a ala do rei, mas vamos criar problemas aí do outro lado do tabuleiro. Pois depois de A4, eu ameaço a toma B5. E se ele tomar em A4, torre A4, essa torre ela pode passar para o ataque na ala do rei. E ele tem que se preocupar um pouquinho com a ala da dama agora, pois essa ala da dama fica bem vulnerável, né? Talvez ele tenha que jogar com B4. Mas aí peão toma, bispo toma, tá caindo lá em A6. Bom, veio o cavalo F6 agora. Ele tá tentando criar contra-jogo em cima do peão de D5. Essa dama tá meio mal colocada. Seria muito bom se eu pudesse jogar F4 em algum momento, né? Como que eu resolvo isso, hein? E tem uma pressão em cima de D5, eu tenho que ficar de olho nisso. É, no fim chegou um contra-jogo já dele. Que não é tão simples assim de resolver. É, sensação que a dama foi um pouco pro lado errado do tabuleiro. Pois agora como nós vamos atacar? E ainda tenho que lidar com a ideia de cavalo G4, né? Cavalo G4 é uma bela de uma ameaça que ele tem, ameaça no H2, ameaça no F2, tendo os teminhas aqui do outro lado. Caramba, tem que lidar com isso. Algumas complicações aqui na posição, hein? Algumas complicações. Nossa, cavalo G4 é um lance muito chato. Muito chato esse lance. Vou jogar H3 para evitar cavalo G4. Se ele tomar em D5, eu tomo em B5, toma, e talvez eu tome lá em B5. Não tenho muita certeza não se eu vou fazer isso. Ficou suspeito aqui minha posição. Tem esse cavalo F4 chegando. Vamos lá, vamos tomar em B5. Posição suspeita. Bem suspeita. Eu não posso tomar em B5, na verdade, pois depois de cavalo C3, eu tô com problemas sérios. Vamos jogar dama F3. Estamos com peão a menos, gente. Peão a menos. Tem um cavalo em F5 que é a minha esperança. E um par de bispos aí também, mas suspeitíssima a nossa posição. Conduzi meio de um jeito meio estranho esse ataque na ala do rei, que a dama deveria ter ido não para a dama não deveria ter ido para D3, essa dama tinha que ter ido para H3 lá atrás.
E agora vamos ver se eu consigo criar alguma coisa na ala do rei. Pelo menos tem bastante peça aqui na ala do rei. Pode ser que eu consiga criar algo, mas não garanto nada. Vamos lá, eu vou começar aqui. Vou começar fazendo G3. Minha ideia é H4, H5. Pois se eu chegar H4, H5, eu começo a ter umas ameaças ali na ala do rei. Mas ele tem muitos lances bons. D5 para cavalo E4 é uma ideia. Até mesmo quando chegar esse H4, eu tenho que ficar de olho em cavalo G4. Cavalo E4 direto não parece uma ideia também. Não parece uma ideia esse lance. Jogar rei G2, saindo assim da diagonal. Vamos ver se chega esse H4, H5. É. Agora, de repente, estamos tentando enrolar já nessa posição. Fazer H4. Não pode jogar a torre F6 que está caindo em E4. As peças dele também podem ficar um pouco esquisitas aí. Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar com muita peça pendurada, muita peça indefesa. H5 vai fazer cavalo E7, né? Essa aqui é a ideia. Se jogar um lance como torre E1, ele quer jogar com D5. Não estou encontrando muito bem o caminho. Não estou encontrando ainda muito bem um caminho para complicar a partida. Jogar H5. É, galera, tá difícil essa partida aqui, hein? Tentar escapar das balas. É assim um bispo F4. Ameaçamos um bispo F4. Ver se eu não tô levando nada aqui. É... Se dama D3, ele vai jogar dama E4, né? Toma, cavalo toma. Tomar lá em G5. Se peão toma, eu tinha pensado em dama D3, mas eu acho que não funcionava não, hein? É, não sei. Esse meu último lance, não sei não. Fazer um torre A8, buscando uns teminhas de mate. Eu acho que ele vai ter que jogar um cavalo C8 aqui, talvez. Ah, ele tem isso ainda? É... Vou ver se eu não tenho nada. Bom,
Jogar tomando. E aí, como iremos escapar dessa posição? Não tá muito fácil isso, hein? Vamos ver se sobra algum tipo de truque. De novo, eu tô batendo nessa ideia do teminha de mate. Vamos tomar. Vamos tomar. Dar um cheque. Caramba, eu tenho que dar uma acelerada agora, né? Fazer dama 8. Temos uma questão para ele resolver agora, né? Temos uma questão aí para resolver, como que ele vai defender o dama por E8. Porque se ele tomar o cavalo em G6, ele leva mate com dama por E8, rei H7 e bispo por G6. E a verdade é que o cavalo está controlando as casas da dama. E ele não tem nenhum cheque. Surpreendentemente, eu acho que ele tem que abandonar essa posição. No fim foi na sujeira, no truque, na rasteira. Foi o que sobrou para essa nossa partida de hoje. Às vezes temos que ir nos truques, né? Fica querendo jogar o xadrezinho correto, tem que ir para malandragem mesmo. Mas essa eu fui meio obrigado a fazer isso porque foi o que restou na partida, né? Pois estava com um peão a menos e não estava muito clara essa compensação. Cheguei a ficar perdido? Não sei se chegou a ficar perdido, mas se ele acertasse ali os lances, ele poderia consolidar essa posição. Mas agora ele acabou indo para um caminho de buscar simplificações, o que faz sentido para quem tem o material a mais, né? Mas posso simplesmente jogar dama por E8? Sim, né? Vou jogar dama por E8. Se cheque em D5, bispo E4. E aí ele vai levar mate no próximo, que aí eu já tenho checkmate com dama H8. Bom, vamos lá, vamos ver essa enrolada de hoje contra o nosso oponente aí, o americano. Vamos lá ver a revisão dessa nossa partida. Vamos colocar aqui para ver. Bom, não foi das mais precisas, claro, né? Dá para perceber que ela não foi muito precisa. Vamos ver aqui que o nosso Stockfish diz. Ele me deu aqui 88,8 de precisão, 77,7 para ele. Para ser sincero, eu achei que tinha sido bem pior do que isso. Deu aí uma performance de 2.700. Vamos começar a revisão dela. Vamos começar a revisão dessa partida. Então jogamos aí uma Ruy Lopes com D3, que é uma variante bem interessante da Ruy Lopes. Ela tem menos teoria, leva para posições até que dá para criar um pouco mais do que as posições mais teóricas. Eu joguei aquela variante com cavalo C3, cavalo D5 e C3. E agora ele faz bispo E6. O que eu estava falando é que eu já joguei algumas partidas com o pessoal jogando rock. Isso aqui acaba levando cavalo F6, dama F6, bispo D5, bispo D7 e torre G1, com a ideia de G4 e G5. Mas é uma posição muito boa para as brancas, que eu já joguei algumas vezes. Mas aqui ele jogou bispo E6. Então, roquei.
Ele tomou em D5, peão toma. Jogou bem aí a partida até aqui. Temos aí um par de bispos, mas a posição dele é muito sólida. Joguei dama F3 e agora cavalo G6 é duvidoso. Seria melhor ele tomar mesmo em D4, pois agora eu tenho um par de bispos, mas esses peões estão meio estranhos aqui no centro. Tem aí uma leve vantagem das brancas, mas não é tão fácil assim de conduzir, pois sempre tá caindo o peão de D5. Aí ele levou o cavalo F5, cavalo D7, olha lá, ó, dama H3. Depois que eu percebi esse lance, esse dama H3, porque aí dama H3 ele nunca pode tirar a dama que leva um descoberto, cavalo por H6 e tá caindo em D7. E outra que a dama em H3, eu começo a ter ameaças como bispo por H6, G por H6, dama H6 e tô ameaçando mate lá em G7. Então depois que eu caí naquela posição que eu fiquei pensando, poxa, dama H3, dama H3, eu fiquei fixo nesse plano de jogar H4, H5, e no fim não é o melhor plano. Olha lá, dama H3 de novo, o computador manda jogar dama H3 toda hora. E eu fui perceber isso só depois que a posição já tinha ficado meio estranha. Eu joguei ali A4, e H3 passivo, ele prefere dama F3, e aí tomou em D5. Mas olha que engraçado essa posição, eu tô com um peão a menos, mas o par de bispos ele é tão forte que ele dá só uma leve, mas bem leve vantagem para as pretas mesmo. Joguei dama F3, agora tá subindo. Agora tá subindo essa vantagem. Ó, mas já foi para lá com cavalo E4, rei G2. Tinha que ter simplificado, olha. Como que é isso? Ele acha que é melhor jogar trocando as damas já. Troca, troca, torre toma e B4. Põe esse bispo B6, bispo E3. Olha que... Porque quando tomar, cavalo toma, tá vindo um torre A7. Ou cavalo D5. O computador já vai para esse caminho, tentando ali de alguma forma igualar a posição, né? Eu joguei G3, com a ideia de H4, rei G2. Aí H4, nossa, eu tinha bispo por H6. Porque esse G por H6, como que é o truque? Cavalo toma, pois se jogar rei H8 vai ter esse, se jogar rei H7, cavalo G4. Estamos aí com a ameaça de tomar tudo e jogar um cavalo F6. E tá melhor o branco. Caramba, bispo por H6. Joguei H4, H5. Mas não tá tão ruim assim, 0.2 ainda. Não tá tão ruim. Par de bispo sempre dá uma segurada, né? Agora cavalo H4 não é bom, tinha que ser torre E1. Aí ele devolveu já. Bispo G5. Vamos lá, ó. H toma G5. Esse era um lance a cogitar. Cavalo F5 mesmo. Eu tinha pensado se dava dama D3 para dama H7. Mas a verdade é que se eu jogar dama D3 para dama H7, ele toma simplesmente. Dama H7, ré F8, dama H8, cavalo G8. Então tem isso, né? Teria que jogar cavalo F5 mesmo. Ele tomou de dama. E olha só, quem tá melhor na posição. Estamos com peão a menos, mas a vantagem é das brancas. É muito louco ó, como é essas posições com bichos de cores opostas, né? Pois, como meu bispo tira ali a casa do rei, o bispo meu é mais ativo, ele cria mais ameaças, o branco tem vantagem já. Joguei torre A8, cavalo D5, era melhor torre A1 direto, claro, né? Porque aí se ele jogar cavalo F6, eu posso ter a mesma ideia de trocar, ou até um dama C6, pode ser uma ideia. Joguei esse, voltou, torre A8, e temos aí o momento decisivo, ele jogou rei F8, que já é ruim, tinha que jogar dama D2. Ele jogou ré F8, tomei, e aí interroga duas tomando de cavalo. Tinha que tomar de rei na posição. Toma de rei e o branco tá um pouquinho melhor. Ele fala para jogar com dama 8 cheque, se rei D7, bispo D3, com a ideia de bispo toma. Nossa, posição super complicada, né? Ele teria que já que trocar as damas. Bom, aí deu uma interrogada bravíssima aqui, e aí ele levou o cheque dama 8. Bom, aí aproveitamos a chance aqui, pelo menos, né, que aí ele tá muito perdido na posição. A ideia é essa, que depois de dama 8, simplesmente tá ameaçando mate, e ele não tem uma peça que consiga defender esse cavalo. E vai levar o dama por E8 e os teminhas de mate na sequência. Bom, Rui Lopes com D3 fazendo aí mais uma vítima. Essa é uma abertura muito boa, tá? Vale a pena dar uma
olhada na nossa Rui Lopes com D3. E com isso, 2.766 de rating, vamos escalando de novo aí, tentando voltar ali para casa dos 2.800 de rating. Mas ultimamente não anda tão fácil de voltar para essa casa dos 2.800, né? Bom, e tô ali perseguindo quem? Perseguindo Levon Aronian agora com 2.768 no ranking do Brasil. Acredito que sem muitas alterações, que eu tô gravando alguns vídeos aqui na sequência, então não tem muitas alterações ali no nosso ranking. Bom, galera, e com isso, vamos chegando ao final de mais um capítulo aqui da nossa série. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você quer melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da Chessflix, fazer parte da lista de espera. Você pode se tornar aluno na próxima turma com uma condição especial para começar a treinar comigo e ter acesso à metodologia de treinamento da Chessflix, saindo do nível que você está hoje, seguindo as nossas trilhas de treinamento, chegando até o nível de mestre, com as aulas, exercícios, tudo que você precisa conhecer dentro do aplicativo, beleza? Bom, então encerrando por aqui e até a próxima.